Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso de número 8. Vamos ler um texto muito conhecido nosso. Um texto que vai se renovar pela misericórdia do Senhor esta noite. E vai nos ensinar coisas tremendas. Verso 8 do primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. Na versão que trago, está escrito desta forma. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é em Sidom, e habita e fica ali alguns dias. Eis que eu, o Senhor, ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Então ele se levantou e se foi à cidade de Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma mulher viúva apanhando gravetos e lenha. Ele a chamou e lhe disse: traga-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa beber. E indo ela a buscar a água, ele a chamou novamente e disse: traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, somente tenho um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e como vês aqui, apanhei esses gravetos e vou prepará-lo um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não tenha medo, vai e faz conforme tu disseste. Porém, faz um bolo para mim primeiro, pequeno, e traze para fora. Depois, faz um bolo para ti e para o teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Verso 15. Ela foi e fez exatamente conforme a palavra do profeta Elias. E assim, comeu ela, comeu ele e toda a sua casa por muitos dias. Palavra do Senhor. Feche os teus olhos, não a sua Bíblia. Pai, nós te damos graças nessa noite. Apesar de Deus estarmos aqui com a luz do sol ainda, trazendo claridade, já passam das 19 horas, Pai. E eu te agradeço porque sei que nesse dia, até o final desse dia, coisas extraordinárias vão acontecer em nossas vidas. Papai, eu tenho uma convicção de que esta mensagem não está vindo à toa. Ela tem um propósito, ela tem um desígnio, que não é o meu, que não é dos meus irmãos. É um propósito celestial. É um propósito que está dentro da estratégia do plano do Senhor. E eu quero crer, meu Pai, que todo aquele que ouvir esta mensagem e guardá-la no seu coração, será atingido por um poder sobrenatural dos céus e será absolutamente impactado e transformado. Eu creio nisso, Pai, porque o Teu Espírito Santo já está passeando no meio da igreja. Ele já se sentiu aqui com liberdade. E Ele está aqui visitando os corações e preparando a terra para que esta mensagem venha a surtir efeito e produza não só um, mas muitos frutos para a glória do nome de Jesus. Pai, eu sei que existem pessoas aqui que estão indispostas, estão enfrentando enfermidades, incontinências, dores. Eu te peço, em nome de Jesus, envie a cura imediata, instantânea, para que essa pessoa saiba que ainda há Deus em Israel. E de tal forma que o seu nome seja glorificado. Assim nós oramos agradecidos, e quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nunca perde uma oportunidade de nos ensinar coisas novas. É impressionante, irmão.
tudo que acontece conosco, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja coisa corriqueira, cotidiana, sempre, quando você tem espaço de tempo para parar e refletir sobre aquilo que aconteceu, você vai perceber a mão de Deus te ensinando algo. Principalmente nas tragédias. Principalmente nos momentos ruins, quando parece que o nosso intelecto, a nossa mente, ela se liga mais no céu, como se esperássemos que do céu viesse a resposta. Então era como se a gente aumentasse um pouco o volume do nosso rádio espiritual. E naturalmente, porque aumentamos o volume do rádio, nós conseguimos ouvir e ver muito mais o que Deus está fazendo. Mas uma coisa é certa: em todos os momentos da minha vida, quero crer na sua também, se você só parar um pouquinho para refletir, você vai perceber que Deus está fazendo você crescer, que Deus está te ensinando coisas novas, que Deus está fazendo você uma pessoa mais madura, que Deus está transformando você de glória em glória. Você crê nisso? Diga amém. E nessa história eu vejo que Deus estava ensinando coisas tremendas, não só para a viúva, mas para o profeta. E é aí que eu acho que como Deus, ele não perde a oportunidade, mesmo quando ele envia um professor, quando ele envia um provedor, quando ele envia um salvador, quando ele envia uma pessoa para ajudar outra, aquela outra, claro, vai ser o alvo da misericórdia e da ajuda de Deus, mas aquele que está indo em nome do Senhor também aprende lições valiosíssimas. Então não importa o que você está vivendo nesses dias, se você é a pessoa que precisa de ajuda, ou se você é a pessoa que Deus está levantando para ajudar, de uma forma ou de outra, estamos todos aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. Você crê nisso? Diga amém. Então diga: em todas as situações, todas, Deus está nos ensinando. Fala para quem está do teu lado: e Deus está te ensinando coisas tremendas nesses dias. Vamos analisar um pouquinho a história desses dois personagens. De um lado, o profeta, que amando de Deus, profetizou contra o terrível rei Acabe, de que não haveria chuva nos próximos anos. E do jeito que ele profetizou, amando de Deus, aconteceu. E como não choveu, a lavoura secou, e começou então, os rios começaram a secar, os ribeiros começaram a secar, e veio a fome. Quando veio a fome, naturalmente o rei se lembrou das palavras do profeta, e levantou uma comitiva de soldados, levantou um grupo grande de soldados para poder ir atrás desse profeta e matá-lo, e acabar com ele. Preste atenção nisso. Deus envia uma palavra para o profeta obedece a Deus, e agora o profeta está correndo perigo por aquilo que ele falou. Deus está ensinando algo novo a esse profeta. E ele então passa a ser um fugitivo de guerra. E o rei Acabe, querido, era um rei, apesar de ser um rei mau, ele era um dos sucessores lá do trono de Salomão. E Salomão tinha um exército extraordinário. Provavelmente Acabe também tinha um super exército. E ele, a partir do momento em que a chuva não cai, que a fome vai apertando, imagina o coração desse rei, vai ficando mais furioso contra esse profeta, porque ele pensava que a culpa da falta de chuva era do profeta, quando na verdade era dele, porque ele estava agindo mal contra Deus, mas ele culpou o profeta. A gente tem essa mania, né, de sempre achar que existe um culpado para as coisas que acontecem conosco, e a gente raramente olha para a nossa história e vê que o culpado às vezes sou eu mesmo. E foi o que aconteceu com o rei Acabe. Então ele vai aumentando a quantidade de soldados para perseguir Elias. Aí Deus orienta Elias: Elias, vai para o ribeiro de Quiriate. Era um lugar afastado um pouco do centro ali de Jerusalém, e ali ele se esconde ali numa caverna, num canto qualquer, onde passava um filete de rio. E nesse lugar então, sustentado pela água deste ribeiro e por um milagre que Deus realizava, a Bíblia diz que corvos traziam pão e traziam carne para aquele lugar onde Elias estava, e ele se alimentava disso. Preste atenção. O tempo passa e a crise vai aumentando lá no reino de Israel. O negócio vai ficando pior. Todo mundo querendo saber onde está esse profeta para poder enfiar a faca nele.
o ribeiro seca também, porque a chuva não caía e o ribeiro secou. E agora, depois de muito tempo vivendo solitário, aprisionado dentro daquela caverna, sendo sustentado por pão e água, Deus aparece mais uma vez para Elias e diz: Elias, meu filho, agora eu vou te enviar para a cidade de Sarepta. A cidade de Sarepta tem uma questão interessante, porque o rei, o governante da cidade de Sarepta, era sogro do rei Acabe, ou seja, a cidade de Sarepta era governada pelo pai de Jezabel, a rainha, a esposa de Acabe, que também queria acabar com Elias. E é justamente para lá que Deus manda esse profeta. E eu quero crer o profeta entrando na primeira crise dele. Pô, não é possível, cara, eu devo estar ouvindo coisa. Pô, o cara está querendo me matar, e ele me manda para a terra do sogro dele, eu vou acabar sendo descoberto. Mas Elias era um profeta obediente, e ele começa a caminhar a pé, porque ficou um tempão naquela caverna, está sozinho. Começa a caminhar a pé em direção à cidade de Sarepta. Porém, Sarepta estava em torno de 100 quilômetros do ribeiro de Quiriate. 100 quilômetros andando no deserto, dormindo no deserto, e aí ele sai de Quiriate pensando: Deus vai mudar a minha sorte, Ele vai preparar uma viúva cheia de dinheiro, aleluia, que vai preparar para mim, igual preparou para aquele profeta. Olha, vai ter um quarto em cima com ar-condicionado, uma banheira de hidromassagem, sabe, servas para fazer massagem com creme da Natura nos meus pés. Eu quero crer, Elias caminhando em direção a Sarepta, pensando: Deus enviou o livramento, Deus enviou a provisão, Deus enviou o meu provedor, que é uma mulher viúva. E ele vai caminhando, dias e dias, para chegar em Sarepta. Agora vamos para a história da mulher de Sarepta. A Bíblia diz que ela era uma viúva. Provavelmente, se era viúva, era a classe social que mais sofria quando não tinha posses, porque ela não poderia trabalhar entre os homens, porque era proibido. E o filho dela, que ela sustentava, ainda era novinho. Se fosse um filho mais velho, trabalharia para sustentar a mãe, mas era uma criança. Então era uma mulher que estava passando uma dificuldade terrível. Ela estava vivendo uma falência total. Ela estava pronta para morrer. Ela diz depois que estava fazendo o seu último bolinho, ok? E nem era bolo sol, para poder comer e depois morrer. Preste atenção nisso. E aí eu quero me colocar no lugar dessa mulher, vendo o filho dela passando necessidade, vendo a casa dela cair em cima dela, os cobradores, quem sabe, procurando a porta, a vasilhinha de azeite já estava só com um golinho, a panelinha de farinha era a única que tinha alguma coisa, e só tinha ali um punhadinho, uma xícara de farinha, e ela está pensando: agora que a minha morte vai chegar mesmo, e ela sai para catar os gravetos. Quero crer, está orando. Deus envia o Salvador. Deus, eu creio que o Senhor vai enviar uma pessoa para me ajudar. Uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa com um bornal cheio de comida, aleluia. Eu estou vendo já pela fé, uma pessoa chegando num burrinho, sabe? Igual era antigamente, aqueles pessoas de bicicleta com aqueles cestão vendendo pão, lembra? Fá. Quem é mais velho aqui lembra. Era uma bicicleta com uma cesta enorme na frente, cheia de pão, com um pano em cima, e aí parava nas esquinas e ficava, a gente ia lá e comprava o pão. Eu imagino ela pensando num burrinho, um burrinho com aquela cesta enorme de pão, parando e dizendo: eu sou o enviado de Deus, aquele que tu tens orado. Deus ouviu a tua oração, está aqui um pão, uma manteiga da roça, de preferência cotochés, aquela coisa deliciosa, tem uma ricota, tem um requeijão, tem uma goiabada, tem uma geleia, tem aqui um suco, tem aqui uma Coca-Cola Light. Eu quero crer aquela mulher orando e pensando: o Deus que eu sirvo, Ele vai me atender. O Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata. Eu tenho expectativa, eu tenho esperança, está chegando ao fim, mas eu creio. E aí, ela está do lado de cá, catando o graveto. E vem chegando o profeta, com a boca toda rachada, igual aquele que pedia tim. Me dá um saco de batata frita e um tim. Só os mais velhos riem, sempre assim. É sempre assim. Ok? Vem aquele cara assim, com aquela boca toda rachada, o nariz cheio de casca de sol,
cabelo. Aí vem ele lá. E ela lá, catando o graveto. E ela pensando, meu provedor vai chegar. E ele vindo arrastando, meu provedor está me esperando. Você imagina essa cena, irmão? De repente a mulher olha e tem aquela musiquinha tipo do... Uma musiquinha bem... E aí ela olha para ele olha para ela. E aí a musiquinha faz... E ele... Que senso de humor Deus tem, irmão. Eu acho extraordinário isso. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque Deus ia aproveitar essa situação para ensinar coisas tremendas para esses personagens. Porque quando a gente pensa que tudo chegou ao fim, é a hora que Deus se manifesta. É justamente quando eu jogo a minha toalha dizendo, eu não consigo mais, aí Deus fala, então agora é a hora de eu agir. É quando eu reconheço que não sou capaz, que eu falo, chega, Deus, eu vou desistir. Aí Deus fala, então agora deixa eu pegar o turno. Passa o bastão para mim, que daqui para frente cuido eu desse problema. Eu quero crer que aquele olhar da viúva moribunda e o profeta faminto foi um olhar de decepção total. Se tivesse como fazer um filminho, sabe, eu faria uma cena daquela mulher olhando para o profeta, depois olhando para Deus. Que é isso? E eu também faria uma cena do profeta dizendo, é aquela ali que está catando graveto, aquela mendiga. Provavelmente a comida dela deve ser muito ruim. E ela do lado de cá pensando, esse profeta deve ser de terceira categoria. Como é que um profeta chega na minha casa igual um mendigo? Vai que Deus não está cuidando dele, como é que ele vai cuidar de mim? Meu Deus! E esse paradoxo louco de Deus me levou mais uma vez a estar meditando nesse texto e encontrando coisas assim extraordinárias que Deus ensinou para esses personagens e quer ensinar para nós também. Porque também nós temos decepções nesse nível, principalmente na área espiritual. A gente sabe, tem aquele afã, aquele insight assim, ai, estou sentindo que agora Deus vai abençoar. Você já passou por isso? Ai, aí a gente ainda fala, irmão, estou sentindo. Ai, é Deus por ir agora. Só a cura chegou, irmão. E aí, outro dia o cara falou, tá onde? Foi para o CTI. Oh, Deus, não estou te entendendo. Eu senti que ia curar. Sabe aquela coisa assim, o patrão está querendo falar com você, você fala assim, as minhas orações foram atendidas, ele vai me dar aquela oportunidade. O cara fala, aqui está a sua carta de demissão. Aí você fala, Deus, eu não estou entendendo, o que é isso? Como que as coisas que estavam ruins ainda podem piorar, sabendo eu que Deus está no controle, querido? Às vezes você está no fundo do poço, faltando 1 metro para você chegar no fundo do poço, na base do poço. Você olha para cima, tem 20 metros de água. Aí você fala, Deus, me ajuda. E Deus fala, acaba de afundar. Como, Deus? Porque se você afundar, você bate o pé no fundo, empurra com mais força e você consegue subir. Às vezes eu tenho que terminar de afundar para poder subir. Às vezes eu tenho que passar pelo limite das minhas condições para que a minha fé seja aprovada e aprovada e eu receba de Deus a bênção que eu tanto espero. Nem sempre Deus vai agir do jeito que eu estou orando, aliás, poucas vezes Deus age do jeito que eu quero. Louvado seja Deus, que é muito melhor do que eu. Porque se Deus tivesse atendido tudo que eu orei para Ele, desde a minha conversão, irmão, eu certamente já tinha morrido, me desviado, feito outra besteira. Mas graças a Deus, Deus me diz mais não do que sim.
E cada não que Deus me diz, me faz crescer. Você está entendendo isso? Diga amém. Então diga: Deus sempre tem um grande ensinamento para a minha vida. Fala para 2 ou 3, Deus vai te ensinar coisas novas hoje. O que Deus queria ensinar nessa tragédia? Deus queria ensinar para a viúva, em primeiro lugar, que independente da situação financeira, Deus iria usá-la para sustentar um profeta. Isso aqui é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Deus não espera que você ajuste as suas finanças para que Ele te use para abençoar outras pessoas. Deus não espera que o seu casamento esteja ajustadinho para que você possa falar do amor de Deus para casais que estão em crise. Deus não espera que você consiga se libertar de todos os seus vícios para que você possa falar que existe um Deus que é capaz de curar, de libertar, de lavar, de remir, de salvar, de restaurar, de levantar o caído e dar vitória. Sabe, irmãos, existe um discurso no meio evangélico que diz assim: eu só prego aquilo que eu vivo. E queridos, se eu pregasse somente aquilo que eu vivo, as minhas pregações seriam muito incipientes. Eu tento viver tudo aquilo que eu prego, porque o que eu prego é muito maior do que qualquer um já viveu. O que eu prego é a palavra santa do Senhor. Então, querido, eu não preciso esperar que a situação melhore para que eu seja um canal de Deus. Sabe por quê? Se eu melhorar e me tornar uma pessoa impecável, eu já nem preciso mais da graça e da misericórdia de Deus, porque aí a glória vai ser para mim. Mas é justamente quando eu estou enfrentando uma situação difícil, que Deus fala para mim: eu quero usar você nessa situação que você está sofrendo. E eu digo: Deus, mas como eu vou orar por essa pessoa, se eu estou vivendo essa situação adversa, se eu não encontrar a bênção? Aí Deus diz para mim e diz para você: você não recebeu a bênção ainda, porque eu acho que não é a hora, mas você é canal de abençoar outras pessoas. Abra a tua boca e abençoe. A gente vai criar uma igreja em que as pessoas vivem em função de uma perfeição que nunca vamos alcançar, para que depois eu possa ser canal da bênção de Deus. Meu irmão, a partir do momento que o Espírito que é santo habita em você, independente dos seus erros e acertos, você pode abrir a sua boca, que virtude sairá de você. Eu quero crer que essa mulher pensava com seus botões: o dia que eu tiver bastante comida no meu celeiro, quando a minha despensa estiver cheia, eu vou fazer um banquete para os profetas. Eu vou chamar os profetas aqui em casa e vou fazer uma oferta na vida deles. Deus vai me usar poderosamente. Mas hoje eu estou passando fome, eu estou passando necessidade, eu só tenho para fazer um bolinho. Como eu posso ajudar? E aí me aparece um profeta e diz: eu preciso do que você tem. Mas como? Você tem um bolinho? Tenho. Preciso disso aí. Agora eu vejo um homem de Deus sendo abençoado por uma mulher necessitada. Ei, não espera a morte chegar, a aposentadoria chegar, o ajuste financeiro, o ajuste matrimonial. Não espera para ser ferramenta de Deus, não, querido. Deus quer usar você do jeito que você está, porque o mérito não é da ferramenta, o mérito é daquele que está te usando. O poder não está no vaso, o poder está no azeite que o homem de Nazaré envia para o vaso. E se você, querido, é vaso
de Deus pode estar trincado, arrebentado, sujo, manchado. Deus quer usar você do jeito que você é, porque Ele tem pressa na sua obra, porque Ele te ama do jeito que você está, e Ele sabe quem é você. Eu sou uma miserável, pastor. Como que eu vou fazer uma oferta na vida desse profeta? Deus está falando aqui para você fazer. Diga: Deus quer me usar do jeito que eu estou hoje. Você está entendendo isso? Ah, pastor, então significa que eu estou errado e continuo errando, continuo pecando, porque Deus me usa apesar dos meus pecados. Eu não estou falando para você tentar Deus. Eu estou falando para você reconhecer que perfeito só tem um: Jesus de Nazaré. Quando Jesus olha para trás, Ele encontra quantos justos? Quantos justos? Diga: justos não existem sobre a face da terra. Existem justificados. Eu sou um justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você está entendendo isso, querido? Então fala para o teu vizinho aí: não espera, abençoa. Isso é uma lição importante. Eu achei essa lição tremenda. A segunda coisa: Deus ensinou para o profeta que Ele usa os fracos para nos livrar dos fortes. O profeta precisava de uma escolta armada para proteger ele dos soldados de Acabe. O profeta precisava de um lugar onde houvesse uma casa, quase como uma fortaleza. Então eu quero crer que ele foi pensando assim: ai, graças a Deus, estava com medo dessa caverna sozinho. Agora não, essa viúva deve ter casado com um milionário, deve ser viúva de um milionário. Eu vou chegar lá na casa dela, vai ter uma fortaleza, pessoas armadas, sabe assim, nas torres de vigília, e eu vou poder ficar tranquilão. Quando ele chega lá, para uma pessoa quase uma mendiga. A casa dela acho que não tinha nem porta, só tinha tramela. E aí ele fica pensando: mas como? E pior, no terreno do inimigo, do sogro do inimigo. Ei, preste atenção, a nossa natureza humana é a seguinte: eu estou aqui no embate com meu irmão, ok? Ele deve ter uns 60 e poucos quilos, e eu estou assim fininho por causa da pedra, todas as coisas cooperam. Estou com 78, então vamos entrar no embate aqui. Só que ele é lutador de capoeira, entendeu? Ou karatê, alguma coisa, e eu falo: caraca, se eu for com ele eu vou perder. Então o que eu faço? Eu vou pegar uma criança de colo para me ajudar? Sim ou não? Não, eu vou pregar uma pessoa no mínimo tão forte ou mais forte do que para ajudar, sim ou não? Essa é a lógica humana. Então quando eu peço ajuda para Deus, essa lógica ela vai junto com a minha oração. É a lógica da minha cabeça, querido. Então eu penso: Deus, eu estou precisando de resolver, de enfrentar esse gigante. Então envia aquele grandão, hein? Olha, envia aquele anjão, hein? Aquele que usa 48 o sapato dele. Porque essa é a lógica humana. Aí Deus está lá de cima assim: não entendeu nada. Porque o que eu faço com 300 homens, eu faço com um homem só. Eu não preciso de gigantes para vencer pequeninos. Eu preciso de um pequenino para vencer o gigante. E quando Deus envia esse homem, então, perseguido por um pelotão de Acabe, para a casa de uma mendiga, eu fico pensando o seguinte: Deus estava ensinando esse profeta que ele ia proteger ele, não a mulher, e não a estrutura que ele pensava que ia recepcionar ele. Meu irmão, escuta isso. Quem vigia a cidade, quem é a sentinela sobre as nossas vidas, não é
aquele policial, não é aquele segurança, não é aquela pessoa que você conhece, não é aquele vigia que está na guarita. Todos eles estão ali porque nós precisamos dessa razão. Mas quem vigia, guarda a nossa cidade, a nossa família, a nossa estrutura, é aquele que não dormita, é aquele que não conhece a derrota, é aquele que acampa ao redor daqueles que o amam e o temem e vigia por eles todos os dias. Quem vai destronar o teu gigante, querido, não é um outro gigante. Pode ser uma pessoa mais simples do que você imagina. Pode ser uma pessoa mais fraquinha do que você imagina. Porque Deus usa a loucura para poder enganar, ludibriar, sabe, fazer sarcasmo com os grandes sábios. Ele pega o fraco para confundir o forte. Você está entendendo isso, querido? Então, tira o seu foco daquela estrutura que você imagina que é a estrutura que vai te ajudar. Porque talvez você está colocando a sua confiança na coisa errada. Confia no Senhor. Ele vai fazer a obra na sua vida. Pastor, eu estava precisando de ajuda, apareceu um fracotinho do meu lado. Apareceu uma estrutura. Pastor, eu estava precisando de muito dinheiro, olha o que apareceu na minha conta. Pastor, eu estava querendo emprego X, olha o que apareceu para mim, pastor. É um empreguinho pequenininho. Quem sabe é nesse empreguinho pequenininho que Deus vai transformar a sua história financeira, irmão. Sabe? Você imagina, por exemplo, quando o Silvio Santos começou a vender muamba lá no camelô. Você imagina? Quem olhava para ele e falava assim, pô, eu queria um sócio. Aí o Silvio Santos, eu posso ser seu sócio? Que é isso, cara? Você é um mendigo. Você é um camelô? Sai para lá. Preciso de alguém maior, mais forte. E o cara hoje tem um patrimônio que você consegue contabilizar. Você está entendendo o que Deus está querendo falar com você, irmão? Não espera a solução do seu problema de fontes maiores. Espera do Senhor, porque Ele vai enviar a pessoa certa. Ele pode enviar uma viúva de Sarepta para a sua vida, e ela vai ser responsável pela sua cobertura, pela sua alimentação, pela sua guarda, pelo seu bem-estar. Querido, em nome de Jesus, não espera no homem, espera no Senhor. Fala para 2 ou 3 e não confie em homem. Não espere em homem. Espera no Senhor. Ele vai enviar o escape. Você quer ver uma outra coisa que eu aprendi? Deus queria ensinar a viúva que Ele não dá peixe, Ele dá a vara. O que essa mulher precisava? No mínimo, ou dinheiro ou comida, sim ou não? O que Deus enviou? Um faminto. Eu não consigo entender Deus às vezes, né? Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso de comida. Está chegando a provisão, está chegando. E o cara chega, me dá comida que eu estou morrendo. Eu já estou morrendo de fome também. Tu me enfia um faminto para me ajudar? Mas escute, preste atenção. Por que eu disse que Deus não dá o peixe e dá a vara? Presta atenção. Se Deus dá um peixe para aquela mulher, naquele dia, ela se fartaria, seria um dia abençoado, sim ou não? E se Ele desse 10 peixes? Vamos botar aí 10 dias, sim ou não? 20 peixes, 50 peixes, 100 peixes, vamos botar aí que daria 3 meses. Só que, veja bem, naquela época tinha freezer. Tinha freezer? Então ela ia ter que salgar todos esses peixes. E o peixe, mesmo salgado, ele tinha um tempo de validade. Ou seja, havia uma limitação natural daquilo que Deus poderia dar de peixe para essa mulher, se Ele quisesse abençoá-la com peixe. Agora preste atenção. Essa mulher, ela tinha na sua mão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vamos dizer que isso fosse um peixe, que ela disse que ia comer, e depois ia? Você está entendendo? Diga amém. Só que esse peixe, na verdade, ele se transformou de alimento em semente. Ao invés dela comer, ela ofertou. Ao invés dela consumir, ela usou como vara. Porque foi justamente através desse pouquinho de farinha e desse pouquinho de azeite que a Bíblia diz que por muitos dias comeu ela, a família e o profeta. Então preste atenção. Se você quer o que está na mão de Deus,
você precisa entregar o que está na tua mão. Se o que você tem na mão não é o que você quer comer, ou que não vai saciar a tua fome, o que você tem na mão, essa semente, talvez não seja semente para alimentação, seja semente para plantio. O nosso problema é que quando a gente tem alguma coisa, a gente pega essa coisa e tenta resolver os nossos problemas através da nossa lógica. Mas a lógica de Deus funciona diferente. Deus queria que essa mulher provasse de algo que ela nunca tinha provado, que é de uma provisão que não vinha do que ela tinha, mas do que ela dava. A nossa provisão, querido, quando nós somos seres espirituais, que temos o Espírito Santo de Deus, ela sempre tem que ser a lógica do seguinte: qual é a minha lógica? Humana, carnal. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu ajunto em celeiro, mais tempo eu vou ter para ficar tranquilo. É isso que a Bíblia diz, ok? Porém, quando eu estou vivendo no espiritual, eu penso: quanto mais eu oferto do meu tempo de leitura, do meu tempo de oração, do meu tempo de visita, do meu tempo de estar com a minha família, quanto mais eu oferto, mais eu recebo. Porque a Bíblia diz que é melhor do que... Essa mulher precisava de ajuda, sim ou não? O que ela tinha na mão? Um bolinho. E ela falou que ia. Ela comeu. O que ela fez? Porque aquele bolo não era alimento, era semente. Aquele bolo não era alimento, era semente. Talvez você esteja com a semente na mão e você está comendo ela toda. Ei, irmão, em nome de Jesus, o nosso tempo aqui é breve, mas a nossa vida eterna com Deus está nos aguardando depois que passar esse tempo. Se você só pensa naquilo que a traça e a ferrugem vão comer, você está comendo as suas sementes. Deus está falando para mim ou para você, e falou para essa mulher: ao invés de comer esse bolo, querido, oferta na vida desse profeta. O profeta era a boca de Deus. Oferta na vida desse homem de Deus. Porque quando você ofertar, você vai transformar alimento em semente. E a semente na mão de Deus, ela cresce e se torna uma árvore frutífera. Em vez de uma semente, você vai ter semente para a vida inteira. Você está entendendo isso? Diga amém. Então diga: o que eu tenho que não é capaz de me alimentar, pode ser sementes. Observa isso, que muitas vezes você está negociando isso com Deus. Se o que você tem na mão não te farta, o que ela tinha na mão supria as necessidades dela, ela ia comer aí. Então o que ela tinha na mão não era comida, era... O que ela tinha na mão era... E semente, o que você faz com ela? Você semeia. Fala para o teu vizinho: você está comendo a semente? Deus queria ensinar na vida do profeta a depender da direção dele e não das circunstâncias. No verso 9 diz que Deus falou com ele: vai para a casa da viúva e fica lá. Demora lá. Passa um tempo lá. Agora você imagina, Deus manda você ir para a casa de um amigo. E você chega lá, o amigo diz assim: rapaz, foi bom você chegar. Eu estou sem o que comer. O que você tem aí? Aí você diz: mas Deus mandou eu vir aqui para comer. Ih, rapaz, aqui minha despensa. Aí abre assim, ó. Não tem nada. Só tem uma latinha de fubá, um pacotinho de fubá no final e uma latinha de azeite no final. Presta atenção. O que os nossos olhos veem, esses olhos aqui, naturais, é o que está acontecendo neste reino. Mas existe uma outra história acontecendo no reino espiritual. Nesse momento, está acontecendo uma grande batalha espiritual, para que eu e você, o diabo, querendo impedir que eu aprenda de Deus,
e Deus, através dos seus anjos, tentando manter a bênção sobre a minha vida. Se eu entendo, e se eu vivo por aquilo que eu vejo, eu passo a não enxergar espiritualmente aquilo que está acontecendo aqui. E aí, naturalmente, eu sempre vou trabalhar segundo as circunstâncias. Mas a Bíblia diz que o justo de Deus não anda por vista, anda por? E deixa eu te falar, fé é palpável, fé é visível, fé é desse mundo, é real? Não. Fé é certeza das coisas que ainda não aconteceram, que se esperam. É firme fundamento daquilo que eu pretendo, que eu tenho orado a Deus para que aconteça. Então a fé não é racional. Diga, a fé não é racional. Fé é espiritual. E a Bíblia diz que sem fé, ou seja, quando eu quero trabalhar com Deus usando só o racionalismo que eu tenho, eu consigo atingir o coração de Deus? Eu consigo? Então diga, para poder atingir o coração de Deus, eu preciso usar a fé. Quando o profeta olhou para aquela mulher viúva, talvez se eu estivesse no lugar dele, eu tinha dito assim, Deus me livre. Sai fora, mulher. O senhor chegou para me ajudar, sai, mulher, pelo amor de Deus, eu estou com fome. Você está aí morrendo com esse filho seu carrapichento, vai para lá. Mas não. O profeta pensou, Deus mandou eu aqui. E o mesmo Deus que me sustentou solitário lá no ribeiro de Quiriate, é o Deus que vai dar a vitória nesta casa que precisa da minha ajuda. O mesmo Deus, querido, que fez céus e a terra, é o Deus que está ministrando no seu coração agora, através do seu Espírito Santo. E se você quiser ouvir essa palavra, você vai crescer. Se você não ouvir, você vai criticar. Só que quando você critica, querido, você anda para trás. A palavra de Deus é clara, que quando eu tento entender a Bíblia usando a razão e não o Espírito Santo, ela se torna uma letra que me mata, não me vivifica. Se nós estamos aqui nessa igreja hoje, e não num clube, é porque nós queremos investir na nossa vida espiritual. Você crê nisso? Diga amém. Então diga, Deus precisa encontrar em mim um coração cheio de fé, que acredita, mesmo quando tudo disser o contrário. Talvez você esteja vivendo momentos nesses dias que você fala, não é possível, de novo, isso está acontecendo de novo, mais uma vez, eu já passei por isso, parece que isso nunca vai se tornar uma realidade, e aí você começa a usar a sua lógica, o seu histórico de vida, as suas experiências pregressas, e começa a colocar isso numa balança, e você diz, não tem como, isso não tem jeito, essa solução não está nisso. Aí Deus lá do alto céu olha para você e diz, meu filho, não é no que você vê, é naquilo que eu vejo. Porque Deus passeia na eternidade, querido, Ele vê o seu futuro, porque Ele caminhou no seu passado e Ele está dentro do seu presente. Ei, escute. Quando Deus te der uma orientação, pode parecer loucura. Obedeça. Andar mais de 100 quilômetros para ir para a casa de uma mulher que estava passando fome. Se eu estou sedento, se eu estou faminto, meu irmão, você tem que ter muita fé para poder atender. Mas foi justamente através da fé dessa mulher, que deixou de comer para dar para o profeta, e desse profeta, que permaneceu na casa dessa viúva pobre, foi através da fé desses dois personagens, que nós estamos hoje testemunhando de um grande milagre. É desse jeito, meu filho, que vai acontecer na sua vida, e você vai testemunhar do grande milagre que Ele vai fazer na sua vida. É desse jeito. Você crê nisso? Diga amém. Então fala para 2 ou 3 aí, não ande por vista, ande por fé. E por último, Deus queria ensinar para a viúva que Deus sempre só requer de nós o que podemos entregar. A Bíblia diz que quando
a tentação, o embate, a pressão for maior do que eu posso suportar, Ele envia a saída, o escape. Amém? Amém, querido? O profeta chegou na casa dessa mulher e primeiro ele pede água, você lembra aí? Ela está catando graveto. Ele deve estar sondando ela. Moça, você é viúva? Sou. Aí ele pensou, é ela. Tem uma água gelada aí? Tem. Água tem. Ela vai lá e pega um vaso de água. Quando ela está voltando, quero crer, segura no braço dela e fala assim, faz um bolinho para mim. Não é isso que ele pede? Faz o quê? Um bolo para mim. E se ele tivesse pedido assim, aqui, frita um bife lá para mim? Se fosse eu ia pedir, dá um torresmo para mim. Ela tinha um bife? Ela tinha um torresmo? Se ele pede, você tem um danoninho aí para mim? Um leite de cabra, tem? Ela teria? O que ele pediu para ela? E o que ela tinha? Deus só pede para mim e para você aquilo que a gente tem. Deus nunca vai pedir para mim algo que eu não tenha, querido. O problema é que às vezes eu tenho e digo que não tenho. Às vezes Deus pede para mim e eu faço, não tenho não. Tenho não. Às vezes Deus requer de mim algumas coisas, sabe? Esse dia eu acordei de madrugada, 3:30 da manhã. E eu vou muitas vezes no banheiro, naturalmente. Acordei e falei, não, vou voltar como sempre, vou bater e apagar. Bati e virei zumbi. Aí eu olhei no relógio, 3:35, falei, pô, tá muito cedo para perder sono. Nunca perco sono, tenho um sono maravilhoso. Falei, não, vou fazer uma forcinha aqui, vai passar. Olhei no relógio, 3:50, falei, meu Deus. Era como se Deus falasse assim, vem orar para mim. Vem meditar, tenho algo para falar com você. Tenho tempo não, estou com sono. Eu já estava acordado, irmão. E detalhe, ligadão, parecia que tinha tomado 1 quilo de café. Estava zureta. Mas eu falei, não, eu estou com sono. Eu faço isso com Deus, você deve fazer também, em todas as áreas. Às vezes Deus fala assim, vem cá, você está com um tempinho aí, não está? Vai lá visitar aquele casal. Tem um compromisso, uma reunião. Aí Deus fala, não, você tem um tempinho sim, eu estou vendo aqui na sua agenda. Eu abri, não adianta você botar senha no computador, eu entro no seu computador. Aí você, não, aí você ainda fala para 2 ou 3 para criar um fato, né? Tem isso. Fala para a esposa, né? Estou sem tempo, né? Aí você fala para o filho, estou sem tempo, né? Estou sem tempo, graças a Deus, estou sem tempo. Mas Deus olha lá de cima e fala assim, não, estou vendo que tem tempo aí na sua agenda. Não, para que você vai ver esse filme agora? Vai lá fazer o que eu te mandei. O profeta chegou para ela e falou assim, tem bolinho aí? Não, só tem água. Porque ela podia ter pensado assim, não, ele vai querer pegar meu bolo? O meu bolo é para babar. Mas é por motivo justo, pastor. Aleluia, aleluia. Ai, Deus está falando comigo. É um motivo justo, pastor, porque meu filho vai morrer. Como eu vou dar isso, pastor? Meu filho vai morrer. Mas Deus está pedindo. Mas meu filho, mas Deus está pedindo. Mas meu filho. E a gente começa a negociar com Deus. Sim ou não, querido? Eu sou um extraterrestre aqui? Não, né? Eu posso ouvir um amém aí? Quando o profeta falou para ela assim, segurou no braço dela, olhou bem fundo na botoca dos olhos dela e falou assim, eu quero um pãozinho. Ela pensou, meu Deus, descobriu o que eu tenho. Eu escondi a farinha, estava lá no fundo do armário, esse miserável aqui, ele é adivinhador mesmo, que ele já, lá em Israel já tinha fama de adivinhador, ele adivinhou que eu tinha um pãozinho. Cara, não dá para ser uma água com sal, não, um soro fisiológico, né? Vou misturar água e sal, não dá, não, quero um pão. E aí ela fala, eu só tenho pão, então me dá esse pão. Porque quando Deus pede o que eu posso dar, Ele transforma em um grande milagre. Para de esconder as coisas de Deus.
E para de arrumar desculpa para Deus. Quando Deus fala, dá o pão, dá, meu irmão, porque Ele já viu que tem pão. Ele nunca vai pedir algo para você que você não tenha. Faz de distraído, né? Tá falando comigo não. Tá falando com aquele irmão, devia estar aqui, né? Ah, aquele irmão, tinha que estar ouvindo essa palavra hoje. Aí eu ainda olho para o irmão do lado, né? Você também não acha? Pois é, aquele graças a Deus, aleluia, né? Ei, querido, talvez Deus tenha te pedido coisas essa semana e você falou que não tinha, e agora o Espírito Santo está aí, ó, torcendo a tua porquinha. Aí você, ai, o pastor descobriu, não descobri não, é o Espírito Santo que está ministrando ao seu coração. O Espírito Santo tem um Big Brother, aquela câmera que te vigia 24 horas, ele sabe, querido. Porque quando Deus chega a pedir, é porque Ele já preparou o milagre. Quando o profeta pediu a ela foi dar o pãozinho, ele antes de receber, veja, não está escrito aí, irmão, veja bem, olha só o que está escrito aí, traz-me agora, verso 11, traz-me agora também um bocado de pão da tua mão, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um pouco de azeite e um pouco de botija, vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar o pão que você pediu, para mim, e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, faz o bolo, conforme você falou, porém, dá primeiro para mim. Então preste atenção, o bolo ainda não estava pronto não, mas ela tinha os ingredientes para fazer o bolo, e o profeta diz, me dá o bolo, preste atenção, o profeta falando com ela, faz conforme a tua palavra, porém, verso 13, faz e diz primeiro para mim, um bolo, e traz para mim aqui fora, ele está lá do lado de fora da casa dela esperando, depois, farás para ti e para teu filho, mas peraí, ela só tinha para fazer um, se ele está falando, faz para mim primeiro, significa que o filho dela e ela ia ficar sem, mas ele fala, não, fica tranquilo, depois, você vai fazer um para o seu filho. E olha, escute, ele ainda está falando, ela não fez o bolo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não cessará. Quando ele falou isso, ela correu para a cozinha. Sabe por quê, querida? Ela entendeu que quando Deus pede o pão que você tem, é porque Ele já preparou o milagre para você. Você está me entendendo? Diga amém. Então fala para 2 ou 3, ele não esconde o pão de Deus não. Fala com ele assim, faz isso não. Deus já viu. Para de arrumar desculpa. E talvez se eu estivesse no lugar dele, eu ia falar, peraí cara, deixa eu dar primeiro para o meu filho. Mas escute, essa mulher tinha aprendido uma lição tremenda. Que antes de tentar resolver os seus problemas, obedeça ao que Deus está mandando. Antes de você se preocupar com os problemas pessoais que você tem, primeiro, se tem uma pendência com Deus, resolva. Se tem uma orientação de Deus, obedeça. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Você crê nessa palavra? Diga amém. Então diga em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o Senhor me dará. Você pode glorificar o nome do Senhor com as suas palmas, querido. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você entendeu isso? Diga amém. Agora vamos trazer para o século 21. O que Deus requer de mim hoje? O que representa o bolo na sua vida hoje? Deus efetivamente hoje não quer bolo. Quem quer bolo é orixás, que querem uma oferta, uma oferenda, uma galinha preta, uma farofa. Ok? Deus não quer comida, amém? Mas Ele requer de nós algumas coisas. Tem muitas pessoas que não entendem que existe uma requisição celestial para mim e para você. Deus quer a nossa fé. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa confiança.
confiança. Porque aquele que confia que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Você está entendendo? Talvez você esteja vivendo um momento difícil como esta mulher. E você, claro, tem orado a Deus, tem rezado, tem suplicado, pedindo que Deus envie a provisão. E eu não quero dizer que você tem que parar de orar. Pastor, estou desempregado, estou orando a Deus para me abrir uma porta de emprego. Pô, show de bola. Você tem que continuar orando. Pastor, meu filho está com uma enfermidade, eu estou orando firme para que Deus faça um milagre. Continue orando. Pastor, eu tenho uma fatura para pagar e eu tenho um dinheiro para receber, eu estou orando para Deus tocar no coração desse fornecedor, desse meu cliente. Continua orando. Agora escuta, meu irmão, em nome de Jesus. Se você não aceita o convite de Deus, de confiar os seus cuidados a Ele, Ele não vai poder cuidar de você. Porque a Bíblia diz, entrega o teu cuidado ao, e confia, e no mais, preste atenção. Quando você entrega alguma coisa para mim, você está depositando em mim o quê? Confiança, sim ou não? Sim ou não, querido? Quando me empresta o seu carro, você me entrega a chave do seu carro, você está depositando em mim? Confiança. Então quando Jesus diz, me entrega o seu problema, me entrega o teu cuidado, me entrega aquilo que tira o teu sono, me entrega aquilo que te aflige, confia em mim, porque eu vou agir. Só que para você entregar, você tem que Então se tem uma coisa que Deus requer de mim, de você, querido, é a confiança. O bolo que Deus requer de mim hoje se chama confiança, e eu quero te dizer que você tem aí confiança para entregar para Jesus. Talvez você esteja retendo por questões culturais, por medo, sabe? Por pressão familiar, e você está segurando essa confiança, você está doido para confiar em Jesus e ver que realmente Ele tem poder para mudar o quadro da sua vida, mas você está retraído, você está querendo agradar mais a homens do que a Deus. Deus está falando para você e para mim hoje, me entrega esse bolo, que o milagre eu já preparei para a sua vida, confia em mim, entrega isso que está te afligindo, está tirando teu sono, está te angustiando, entrega para mim, eu vou fazer uma obra na sua vida. Você está entendendo isso, querido? Fala para o teu vizinho aí, Deus não quer pão hoje, Deus quer a sua confiança. Diga, Deus quer a direção da sua vida. Diga, Deus quer ser Senhor na sua vida. Porque a confiança de um homem na mão de Deus transforma a história de uma geração. Um bolinho que essa mulher fez para o profeta produziu prosperidade para ela por tempo em que a chuva não caiu. Assim como 5 pães e 2 peixinhos, que não valia para alimentar nem aquela criança que estava com ele na sacolinha, serviu para alimentar mais de 3.000 homens. Assim como um menino e um bodoque que confiou em Deus, derrubou o grande gigante filisteu. Assim como um juiz de Israel, com uma queixada de jumento, o osso do crânio de um cavalo, e a fé que ele tinha em Deus, derrubou mais de 1.000 inimigos. Deus não precisa de muito, Deus precisa do que você tem. Deus não precisa que você faça nada, porque tudo que você precisa para entregar a Deus, você já tem. Tem pessoas que acham que para poder ter o amor de Deus, para ter a salvação de Deus, precisam passar por um processo de depuração. Precisam passar por uma aula de teologia, uma escola de sacerdotes. Precisa se tornar quase santo, precisa se tornar uma pessoa pura, de pensamentos puros. Não! O que você precisa dar a Deus, você já tem, que é o seu coração. Você está entendendo isso? Diga amém. Diga, Deus requer de nós apenas um pãozinho, a nossa confiança. Toca no braço do teu vizinho e fala, você confia realmente em Deus? Então, fala para ele assim, então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai fazer um milagre na sua vida.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor que vela por nós, querido, que guarda a nossa sorte, que ministra o nosso coração, que sempre faz com que aquele desesperançado fique cheio de esperança. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te enchendo de esperança essa noite. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche os olhos, igreja, e comece a orar. Tem um monte de viúva aqui. Viúvas no sentido simbólico da palavra, pessoas que estão precisando de muita ajuda. Ajuda que o homem não pode dar. Ajuda que o dinheiro não pode comprar. Tem pessoas aqui, querido, que estão vivendo uma situação difícil. Feche seus olhos. Essa semana um homem matou a sua amante e se jogou da ponte. Uma pessoa trabalhadora, um cara gente boa, 40 anos, né? Tinha uma vida comum, mas a sua alma estava carente de Deus, afastado do Evangelho, desviado dos caminhos do Senhor. E quando você analisa uma situação desse, como alguém pode enterrar uma faca no coração de uma pessoa que ele diz que ama, você pode pensar, é porque ali havia uma carência enorme. Havia uma pessoa ali que precisava entregar o bolo para Jesus, que precisava entregar a sua vida para Jesus, se consertar com Deus, voltar a ter paz interior, querido. Porque às vezes, por mais dinheiro que a gente ganhe, por mais tranquilidade afetiva que a gente tem, o coração às vezes está aos frangalhos, e a gente entra numa crise existencial, começa a pensar em morte. É hora que Deus envia um profeta para dizer para você: pega esse cuidado, pega essa confiança, pega essa fé, entrega para Jesus, que Ele vai operar um milagre na sua vida. Ele vai transformar esse lamento seu num grande baile. Ele vai transformar esse choro de tristeza numa grande festa de alegria. Deus é capaz de fazer o milagre onde ninguém vê. Ele é capaz de fazer brotar o azeite de uma botija como que por mágica. Deus é capaz de fazer brotar num coração ferido um amor que nunca se sentiu antes. Deus é capaz de brotar num coração amargurado um perdão que cura toda a alma. Deus é capaz de pegar um coração aflito, ferido, acuado e colocar um coração de carne, um coração intrépido, um coração corajoso, um coração que confia, um coração que ama, um coração que tem esperança de vida. Eu estou aqui hoje, querido, como aquele profeta, também necessito da ajuda de Deus, também careço dos milagres de Deus, mas eu quero profetizar na sua vida, que a sua botija nunca mais cessará o azeite, e na sua panela nunca faltará a farinha, porque se você entregar para Deus o que Ele requer de você hoje, o milagre vai acontecer. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero orar com quem quer aceitar esse convite de Deus essa noite. Eu quero orar com pessoas que conhecem Deus, que ouvem falar de Jesus desde o seu nascimento. São de famílias às vezes cristãs. São pessoas que carregam, sabe, fotos de Jesus, amuletos, porque amam Jesus, mas nunca entregaram a sua vida para Jesus. Num ato simbólico, nunca confessaram Jesus como sendo o Senhor e Salvador de suas vidas, querido. E a Bíblia diz que isso faz toda a diferença. Não é o curso de teologia, não é estar dentro de uma igreja, não é você vencer na vida que faz a diferença. O que faz a diferença é você aceitar o convite de Jesus para ser filho e filha dele. E ser filho de Jesus não carece apenas de você ter nascido numa família cristã. Para ser filho e filha de Jesus, você tem que aceitá-lo como seu pai, como seu amigo, como seu Senhor e como seu Salvador.
Talvez você já tenha feito isso em algum momento da sua vida, mas pelos percalços do dia a dia você se apostatou da sua fé, se desviou, se esfriou, o seu coração se empederniu, ficou petrificado, tamanha decepção que você tenha tido com o seu líder anterior, com a igreja onde você frequentou, e isso tem sido uma grande fonte de amargura para você. Deus te trouxe aqui hoje, viúva de Sarepta, para dizer para você que Ele quer cuidar do seu futuro, Ele quer transformar o seu presente, Ele quer garantir a sua entrada em Jerusalém celestial, porque Ele te ama. Do jeito que você está, do jeito que você é, Deus quer usar você para o louvor da sua glória, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não usa só os bonzinhos, Deus usa os fracos, os loucos, para que a glória continue sendo dele, para que o mérito seja dele, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E talvez você se ache menor, talvez você se ache incapaz, talvez você se ache pobre demais para ser usado por Deus, mas essa viúva foi usada para abençoar a vida daquele profeta, e esse profeta foi um grande homem no ministério dele, e fez muitos benefícios para Jerusalém. Não conheceu a morte, foi transladado nos céus, e foi chamado amigo de Deus, porque andava com Deus. Deus quer andar com você também, querido. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você quer voltar para Jesus, querido, em nome de Jesus, não faça por mim, faça por você. Eu já fiz isso há 15 anos atrás. Quantos já fizeram isso? Levante sua mão. Diga: graças a Deus, eu entreguei meu bolo para Jesus, eu aceitei o convite do Mestre, a minha vida mudou. Mas talvez você esteja aqui e nunca tenha feito isso. Se você quiser, eu quero orar com você. A gente vai orar junto aqui, toda a igreja, vamos orar. Mas eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pastor, mas eu tenho vergonha. Eu autorizo você agora, em nome de Jesus, a jogar essa vergonha no chão e dar um passo de fé, um passo ousado, corajoso, um passo em direção à sua vitória. Ai, pastor, minhas pernas já estão tremendo. Eu autorizo você, em nome de Jesus, querido, a ter passos firmes em direção ao altar, porque hoje você vai ver um milagre acontecendo na sua vida. Talvez você esteja na galeria, aí você diz para quem está do teu lado assim: dá licença, porque hoje quero receber a minha vitória. Hoje eu quero receber essa oração, eu quero sair daqui na certeza de que eu sou de Cristo e que o Espírito Santo habita em mim. Eu não quero ter dúvidas mais da minha filiação com Deus. Eu quero ter a convicção de que Deus é por mim. Então, onde quer que você esteja, dentro do templo ou do lado de fora, talvez me assistindo pela máquina, pela filmadora, pela projeção, você sai do seu lugar e caminha até o altar. Enquanto você caminha até aqui, nós vamos cantar um cântico. Tenha liberdade no Senhor. E você que está aqui, que já é cristão, que já levantou a sua mão, comece a orar, porque talvez essa viúva esteja do teu lado. Talvez essa pessoa que precisa de ajuda esteja do teu lado, querido. E Deus está levantando você hoje como um tapador de brecha, como intercessor pela vida dessa pessoa que está ao seu lado. E você vai ver que cadeias vão cair por terra hoje, pessoas vão ser libertas, e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Comece a interceder. Venha, 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 saia do seu lugar. Venha, 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 venha. Venha, saia do seu lugar. Desça da galeria. Isso, venha, filha, venha, 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 venha. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Isso, venha, 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 venha. Dê um passo, venha, 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 venha. Isso, venha, isso. Em nome de Jesus, desça da galeria. Em nome de Jesus, venha, isso. Venha, venha, venha. Aleluia, venha. Venha, saia do seu lugar. Venha, 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 venha. Tua voz me encoraja a prosseguir. Oh, quando tudo diz não. Venha. Quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode